Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Abacuque, no Antigo Testamento, ousa pedir a Deus explicações sobre o mistério do mal. Por que os invasores caldeus vêm fazer opressão contra o povo de Judá? É verdade que Judá é um povo pecador e que os caldeus estão sendo instrumentos da ira de Deus contra eles. Mas, afinal, os caldeus são piores do que os de Judá. Abacuque não entende por que existe o sofrimento, a injustiça e o mal e pergunta a Deus: até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Então o Senhor responde a Abacuque, dizendo que aquelas palavras que ele vai escrever sobre tábuas, são para um tempo determinado, referem-se a um prazo definido. Por isso é preciso escrevê-las, porque ela virá com certeza e não tardará. O que é que Abacuque tem que escrever? Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela sua fé. Este versículo do profeta Abacuque será citado depois por São Paulo, na sua carta aos Gálatas. O justo vive da fé. O mal é um mistério. A gente pode ter uma ideia aproximada daquilo que Deus quer quando permite o mal, mas é apenas aproximada essa ideia. Se quisermos entender tudo, temos que esperar a visão de Deus face a face. Enquanto não vemos, temos que crer. É pela fé que nós aceitamos aquilo que não compreendemos totalmente e que nós esperamos aquilo que ainda não vemos. O justo vive da fé. O Salmo 94 é um convite aos israelitas a não endurecerem o seu coração, mas ouvirem a voz do Senhor, não imitando os seus antepassados, que no deserto puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está ou não está no meio de nós? E por causa de tantas murmurações, o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Só quem entrou foi uma segunda geração. Os cadáveres deles morreram no deserto. Que isso não aconteça conosco por causa do nosso endurecimento de coração. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, é uma admoestação solene de que Timóteo, bispo de Éfeso, reavive a chama do dom de Deus que ele recebeu quando foi sagrado, quando foi ordenado por São Paulo, pela imposição de suas mãos. Timóteo não recebeu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Por isso ele não deve se envergonhar, nem de Cristo, nem de São Paulo, seu prisioneiro, mas deve sofrer com ele pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. São Paulo pede a Timóteo que guarde as palavras que ouviu dele em matéria de fé e que guarde, como se fosse um depósito de um contrato comercial, toda a fé que ele recebeu e que deve ser considerada intacta. A fé aqui é entendida como um conjunto de verdades em que os cristãos devem crer. Guarda o depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Esta segunda leitura, portanto, também fala sobre a fé, que o apóstolo Paulo insiste que o seu discípulo Timóteo conserve, reavive e guarde. O Evangelho traz um pedido dos apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus diz que se eles tivessem fé, pequenina como um grão de mostarda, mas verdadeira, autêntica, eles poderiam dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e transplanta-te no mar. E ela obedeceria.
Talvez daqui venha aquele ditado: a fé remove montanhas. Remover uma amoreira da terra para o mar é algo prodigioso, mas muito mais prodigioso é remover de dentro de nós as montanhas de soberba e jogá-las para bem longe. Mas a fé é capaz de fazer isso tudo. Se nós confiamos na graça de Deus e reconhecemos a nossa indignidade, a nossa nulidade, Deus fará em nós maravilhas, como fez com Nossa Senhora. Quando o Senhor fizer em nós maravilhas, não devemos nos vangloriar, porque nós somos como o machado que não pode gloriar-se às custas do lenhador. Nós somos como o torno que não se pode gloriar às custas do oleiro que o maneja. Nós somos como os ramos que produzem frutos se estiverem unidos à videira e não podem se gloriar dos frutos como se fossem deles e não da videira que os produziu. Depois que fizermos tudo, devemos dizer: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. O inúteis não no sentido de imprestáveis, porque o servo inútil que enterrou o seu talento e não fez multiplicar, foi lançado fora, nas trevas exteriores. Foi chamado de preguiçoso. E lá haverá choro e ranger de dentes. Aqui, servo inútil não é este servo que não fez nada. É o servo que fez tudo, mas sabe que tudo que ele fez, só fez porque Deus operou nele. Porque sozinho ele nada pode fazer. Uma coisa interessante é que Jesus fala de um hábito dos senhores de fazer com que os servos sirvam a eles primeiro, na refeição, e só depois que eles comam e bebam. Mas em outra passagem, Jesus diz que se nós formos encontrados pelo Senhor trabalhando com as lâmpadas acesas, com os rins cingidos e dando de comer aos que nos foram confiados, em verdade vos digo, o Senhor passará e Ele mesmo fará sentá-lo à mesa e o servirá. Aquilo que os homens não são habituados a fazer, que é servir os servos, o Senhor fará. Ele nos servirá como recompensa por nós termos servido aos outros. Portanto, nada de vanglória quando o Senhor fizer maravilhas em nós. Quando nós mandarmos uma amoreira sair e ela nos obedecer. Quando os espíritos impuros nos forem submissos. Quando tais coisas ocorrerem conosco, o que devemos fazer? A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Vamos pedir então a Maria Santíssima, aquela cuja fé se tornou modelo no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento o modelo de fé era Abraão, vamos pedir a ela que nos faça aumentar a fé, que a nossa fé seja autêntica, seja capaz de remover todos os nossos obstáculos que nos impedem de avançar até Deus e que nós nunca nos gloriemos das maravilhas que o Senhor fizer conosco quando tivermos verdadeira fé. Mas demos a Ele toda a glória que Ele merece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.